A lei da ficha limpa, meus amigos, a lei complementar número 135 de 2010, conhecido como lei da ficha limpa, ela foi criada a partir de um projeto de iniciativa popular que obteve mais de 1,5 milhão de assinaturas, e ela atualizou a antiga lei complementar número 64 de 1990. A lei da ficha limpa, meus amigos, ela determina a conduta que inviabilizam a candidatura de políticos para as eleições. Ela estabelece a inelegibilidade de políticos que foram condenados em processos criminais em segunda instância, cassados ou que renunciaram, isso por um prazo de 8 anos. Assim que condenados em segunda instância, eles se tornam automaticamente inelegíveis durante o período de 8 anos, meus amigos. O objetivo dessa lei foi impedir a elegibilidade de candidatos que praticaram condutas reprováveis moralmente e atividades ilícitas, meus amigos. O principal objetivo da lei é garantir a lisura, a idoneidade de políticos e combater a imoralidade e a corrupção no âmbito político pátrio, meus amigos. Sendo assim, os indivíduos que forem condenados por esses crimes em segunda instância ou tem processo em curso perante a Justiça Eleitoral, eles não podem se candidatar para concorrer às eleições, meus amigos, de acordo com a lei da ficha limpa. A Constituição, meus amigos, no seu capítulo 4º, que trata dos direitos políticos, ela determina as condições de participação, obrigatória ou facultativa, no procedimento eleitoral, meus amigos. Além disso, a Constituição ela estipula as vedações ao alistamento eleitoral e as condições que permitem a elegibilidade dos candidatos. Sendo assim, ela também prevê sobre a situação de inelegibilidade, casos de cassação e outras medidas a fim de manter a integridade eleitoral e os casos de reeleição, mediante a emenda constitucional número 16 de 1997. Sendo assim, meus amigos, ela deixa a regulamentação em aberto ao determinar a necessidade de criação de uma legislação complementar para tratar sobre o tema. A lei complementar ela estabelecerá os casos de inelegibilidade e os prazos de sua cassação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para o exercício do mandato, considerando a vida pregressa do candidato e a normalidade da legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico, meus amigos, ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta. A lei da ficha limpa, ela traz todas as situações de impedimento para a elegibilidade de político durante as eleições. Algumas hipóteses, elas constam, meus amigos, na lei complementar número 64, enquanto outras inéditas surgiram na lei complementar número 135 de 2010. Em regra, meus amigos, o tempo é muito curto, né? O tempo passa, o tempo voa e até a poupança Bamerindos já nos deixou numa boa. Em regra, meus amigos, os políticos que forem condenados ou que praticarem alguma conduta ilícita não poderão ter a candidatura registrada e se tornam inelegíveis por um período de 8 anos. Lei da ficha limpa, meus amigos, lei da ficha limpa. Tenham todos uma boa tarde, um bom final de semana, fiquem com Deus e se cuidem, meus amigos, se cuidem.